Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, idosos, imigrantes, reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. O Evangelho de hoje diz-nos que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. O olhar de Jesus conforta, protege. É o olhar do bom pastor que cuida, zela pelas suas ovelhas. Também nós devemos olhar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, numa ajuda mútua, a exemplo de Jesus, nosso Mestre. Mas, muitas vezes, fazemos ao contrário. Em vez de unir, dispersamos. Em vez de criarmos pontes, criamos muros que nos separam. Reconhecendo estes erros, peçamos perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes as minhas ovelhas. Por isso, assim fala o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Dispersaste as minhas ovelhas e as escorraçastes, sem ter descuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor.
E o mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem, e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas. Oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Fez-me descansar nos prados verdejantes. Conduziu-me às fontes mais puras e lá restaurou as minhas forças. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia pelo caminho mais seguro, para a glória do seu reino. Passarei rabinas tenebrosas e não temo. Vós estáis comigo, o vosso cajado me sossega. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A vossa bondade e misericórdia me acompanham no caminhar da minha vida. Habitarei na casa do Senhor ao longo de todos os meus dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós, que estáveis longe, e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai num só Espírito. Palavra do Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Eu gostaria de dizer a algumas pessoas, se quiserem sentar-se, nós temos alguns bancos aqui que estão vazios, e também cá à frente, quem quiser. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. Caros irmãos e irmãs, estas palavras do Evangelho sobre o olhar de Jesus e a sua compaixão é o que me faz ainda hoje seguir Cristo, verdadeiro pastor, e querer ser como Ele, embora tendo presente as minhas limitações, os meus erros, mas consciente que não estou só nesta gratificante missão de anunciar o Evangelho. Cristo está comigo. Jesus é um pastor que caminha com o seu rebanho, guia e mantém unido o rebanho. Esta é a preocupação do Senhor. Por isso diz o Evangelho que vinha muita gente ter com Jesus de todas as partes, como rebanho sem pastor, com a esperança de encontrar consolação e alegria. Cristo traz-nos consolação e alegria.
Nos tempos em que vivemos, o termo pastor define-se como aquela pessoa que tem autoridade sobre alguém, ou seja, sobre um grupo de pessoas, sobre um país, sobre uma instituição. Muitas vezes usamos este termo. Mas há que distinguir entre bom e mau pastor. O bom pastor usa da sua autoridade para promover o bem comum, preocupa-se com o bem comum. O mau pastor promove-se a si mesmo, prejudicando o grupo. Jesus, o bom pastor, não veio para servir-se dos outros, e nós sabemos disso, mas para servir o seu rebanho. Aliás, no lava-pés ele mostrou isso. Ele é, na verdade, o bom pastor bem diferente dos maus pastores de que nos fala a primeira leitura. Na primeira leitura, Jeremias é a voz de Deus no reino de Judá, no tempo em que antecede o exílio. Em nome de Deus, Jeremias acusa e condena os reis e os dirigentes do povo, dizendo: dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes sem ter descuidado delas. Palavras fortes. Aqui está uma forte acusação contra os responsáveis políticos de Israel na altura. A missão deles era de unir e defender a paz entre o povo, mas o que estava a acontecer era o contrário. Eles apenas pensavam em si próprios, nos seus interesses pessoais, enriqueceram às custas dos mais pobres e por causa deles o povo estava disperso. Caros irmãos, a grande prioridade de Deus é a felicidade do seu povo, o direito e a justiça para todos. É isto que é importante. Ele deseja que vivamos todos como irmãos, solidários uns com os outros. Se esquecemos isto, é a catástrofe. Se esquecemos de ajudar uns aos outros, é a catástrofe. Por isso, Jeremias anuncia que Deus vai cuidar do seu povo. Ele lhe dará um pastor segundo o seu coração, o Messias, que se chamará O Senhor é a nossa justiça. Este pastor prometido é Jesus, o bom pastor, que destrói os muros da separação entre as pessoas, que aproxima os que estão distantes e acolhe a todos sem distinção. O próprio São Paulo, na segunda leitura, afirma bem isto. Ele diz: Cristo é a nossa paz. Fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, num só espírito. Para descrever a separação, a discriminação e o ódio presente no mundo, São Paulo utiliza a imagem do muro, fazendo referência aos numerosos muros que separaram ou que separam os diferentes grupos no templo de Jesus, no templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém havia um muro que proibia a entrada dos não-judeus sob pena de morte no templo. O muro que limitava o espaço das mulheres, o muro que proibia os leigos de estarem no espaço reservado aos sacerdotes, o muro que separava os sacerdotes do sumo sacerdote. Com todos estes muros, as pessoas estavam separadas uns dos outros, como acontece ainda hoje entre o Estado de Israel e a Palestina, delimitados por muros altos e com guardas, o que é pena, ainda nos nossos dias. Vivemos num mundo cheio de divisões. De um lado, os países ricos e de outro, os países pobres. Regiões de grande abundância e regiões de fome e miséria. Países em guerras e países em paz. Criam-se muros de discriminação de raças, religiões, ideologias, culturas, e eu poderia dizer de mais tantas, mas é melhor parar por aqui,
porque há muitas divisões. Caros irmãos, a característica principal do cristão é o de ser construtor da paz e da união. Todos os muros criam um universo de incompreensão, de descontentamento e de ódio. Provocam lutas mortais. São muitos os muros que nós, humanos, estamos a construir para separar, sabem a quem? A nós próprios, contra nós mesmos. E nós ainda não vemos isto. Estamos a criar muros contra nós próprios, o que é grave. Um colega sacerdote escrevia: quando surge um muro de separação, a intolerância se instala, as declarações agressivas se multiplicam, o fanatismo, a violência e o ódio tomam lugar. Parece que nós, seres humanos, fomos criados para construir muros mais do que construir pontes, dizia ele. E ele tem razão. Isto faz-me pensar, pois é a triste realidade que vivemos. Mas há uma esperança. Seguir o convite de Jesus Cristo, construir a paz e a reconciliação com os valores da Boa Nova que Ele propõe. Esta foi a experiência dos apóstolos, esta deve ser a nossa experiência. Nós temos de ser sinal de ponte, nunca de muro, de divisões em família, entre os amigos, numa comunidade, não poderá ser. Temos de ser sinal da ponte. Esta foi a experiência dos apóstolos no seu primeiro ensaio evangelizador, a pedido de Jesus, como nos narra o Evangelho. O Evangelho apresenta-nos o regresso dos apóstolos a partir desta experiência. Eles estavam entusiasmados, porque lhes correu bem a missão, mas vinham cansados e exaustos, como muita gente está hoje, nestes tempos. É por isso que Jesus faz um convite interessante aos apóstolos. Convida-os a irem com Ele para descansar um pouco. Estão a ver como é importante descansar? Andamos sempre cansados, é preciso descansar. E o Senhor convidou os apóstolos para descansar um pouco. A importância do repouso. Esta proposta de Jesus vem de encontro a esta época que estamos a viver, as férias, para quem as tem, porque infelizmente há gente que não tem férias. É preciso parar um pouco, afastar-se desta agitação, deste frenesim de todos os dias. Olhai, caros irmãos, há pessoas que não podem parar de trabalhar, não têm férias, porque têm que trabalhar para sustentar a família e não conseguem, eu conheço algumas. Há outros que trabalham tanto, estão constantemente a trabalhar, mas não querem férias porque não querem, porque querem trabalhar. E vivem só para o trabalho, esquecendo o tempo para si, esquecendo o tempo para a família, esquecendo que a vida passa tão rápido. É preciso parar. E há aqueles que param e têm férias. Eu sou um deles também. Todos precisamos de recuperar forças, de refletir, de discernir, de descansar o corpo e o espírito, de parar para ter tempo para fazer o que mais gostamos. Férias, descanso, diversão, viagens, praia. Bem, agora já vai aparecendo mais o sol, mas praia é o que se ouve falar, é o que eu ouço falar. No entanto, eu também ouço falar outras coisas, que é, muita gente vai de férias e o que tudo fazem é menos descansar. Chegam mais cansados das férias, que é grave. Algumas pessoas ficam mais exaustas durante as férias do que durante o ano. É complicado isso. A proposta de Jesus é estar longe da confusão, é estar em família, procurar estar em família, em paz, em oração e com os amigos. Caros irmãos, que a celebração deste domingo nos ajude a descobrir o valor e a necessidade do verdadeiro descanso, para que com a ajuda de Jesus possamos ser bons pastores na missão que nos é confiada. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador.
vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho agrada e glorificado. Ele falou pelos profetas. Professam saudades no Pai da nação dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida não terá fim. Oremos, irmãs e irmãos, para que a Igreja e os povos da terra escutem e sigam o verdadeiro pastor que quer salvar todos os homens, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que o não conhecem e venha ensinar-lhes a verdade. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as nossas comunidades vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos por todos os pastores, para que sejam dignos de vós, e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Oferta de pão e de vinho.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecidos e errados os caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos a oração que Jesus, Ele próprio, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, não esqueçamos de imitar Jesus, que está atento às necessidades do seu rebanho. Tenhamos também gestos de bondade, de acolhimento e de atenção uns pelos outros. Precisamos de bons pastores em todas as áreas. Precisamos de deitar ao chão os muros que nos dividem e construir as pontes que nos unem. Aos que estão de férias, um bom repouso, umas santas férias, mas quem está a trabalhar também, um bom e santo trabalho. Aos nossos imigrantes vai a oração, a bênção também do Senhor, e por eles eu rezo. E um agradecimento a todos aqueles que me enviam e ligam de fora para desejar um obrigado pelas palavras que muitas vezes são ditas aqui, que é o anúncio do Evangelho. A todas essas palavras, o meu muito obrigado às pessoas que enviam essas mensagens e também que rezam por nós. Nós aqui rezamos por vós. E um agradecimento especial à RTP pela transmissão da Eucaristia e a todos aqueles que aqui estão a preparar esta transmissão. Alguns dormiram muito pouco porque há muito trabalho, por isso a eles o meu muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.